Olá! Bom, vamos começar uma nova live. Vamos dar continuidade, na verdade, à nossa live da semana passada, tá? Enquanto que na semana passada nós falamos sobre jogos, tá? Hoje nós vamos falar sobre respostas em jogos. Então vamos só revisar um pouquinho. Oi, Luciane, bem-vinda. Vamos só revisar um pouquinho para nós estarmos falando o mesmo, de novo, nós estarmos falando a mesma linguagem, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos em jogo, o que é um jogo psicológico? O jogo psicológico, ele na verdade são uma série de situações, tá, que ocorrem e que nos levam sempre ao mesmo resultado. Então, para você participar de um jogo, você necessariamente não precisa ter 3 pessoas, mas você precisa ter 3 cadeiras. O que significa isso? Tá? Significa que nós vamos ocupar papéis. Oi, Lisete, bem-vinda. E o que é ocupar papéis? Nós temos o papel da vítima, do perseguidor e do salvador. Então, toda vez que nós falamos sobre jogos psicológicos, primeira coisa, nós estamos falando sobre algo que 100% da população do mundo joga. Ou seja, jogos são inconscientes. Nós jogamos porque nós aprendemos a jogar com a nossa família. Nós jogamos porque o jogo me impede de ter intimidade. Eu sei, é bem complexo isso. Como assim? Então, por que eu faço isso? Porque, primeiro, eu aprendi a fazer isso com a minha família. Segundo, tá, eu evito intimidade. Então, em vez de eu ter intimidade com alguém, o que eu faço? Eu, na verdade, crio uma situação que impede aquela pessoa de se aproximar. E muitas vezes, tá, nós jogamos, por quê? Porque isso vai me ajudar a comprovar as crenças e os padrões que eu trago da minha família. Então, se a minha família me diz que eu sou uma pessoa burra, tá? Que eu não penso, eu vou criar situações onde eu vou criar sabotagens para comprovar que eu não sou uma pessoa inteligente, que eu sou burra. Se a minha família diz que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de manter relacionamentos, eu vou criar jogos que vão me ajudar a comprovar isso. Tá? Então, na verdade, esse é o segundo ponto. Então, nós jogamos porque evitamos intimidade, nós jogamos porque nós comprovamos aquilo que nós aprendemos sobre nós ou acreditamos sobre nós, e nós jogamos, tá? Tem N motivos, eu acho que esses 3 são os principais, porque isso me dá reconhecimento ou atenção. Oi, Ana, bem-vinda. Tá? Como assim, Regina? Então, vamos lá. Quando nós falamos, eu sempre falo que existem algumas frases que, na minha opinião, são incríveis. E uma delas, tá, um beijo é 10 vezes melhor que um tapa. Ou seja, é 1000 vezes eu estar numa relação gostosa, harmoniosa, onde o outro gosta de mim, outra pessoa me aceita, me acolhe, tá? Me reconhece incondicionalmente, mas entre estar numa relação onde o outro não me acolhe, não me reconhece, me ignora, tá? Eu prefiro ser agredida. Olha que maluco. Então, um beijo é 10 vezes melhor que um tapa. Tá? Mas um tapa, ele é 100 vezes melhor do que nada. Ou seja, entre uma pessoa me ignorar ou ela brigar comigo, é 1000 vezes preferível que ela, na verdade, brigue comigo. E na live anterior nós falamos sobre os papéis. Normalmente quem joga não é o adulto. Tá? Quem joga, na verdade, é o nosso lado emocional ou os nossos valores. Oi, Dani, bem-vinda. Entendeu? Então é muito interessante. Por quê? Porque quando eu entro num jogo, qual é a primeira sensação que eu tenho? Uma sensação de mal-estar. É como se alguma coisa ali estivesse errada, alguma coisa ali não caiu bem, alguma coisa ali naquela relação me deixou desconfortável. Essa é a primeira forma, a primeira coisa que nós temos, tá? Que nós podemos enxergar, nós podemos ver, nós podemos lidar quando nós entramos num jogo. Tá? Estou eu aqui,
tá? Conversando com vocês. De repente eu começo a fazer um jogo, a sensação de mal-estar, ou de peso, ou de angústia, ou de incômodo aumenta drasticamente. Tá. E na live anterior nós falamos sobre quais são os papéis que nós escolhemos, ou seja, eu até fiz uma brincadeira com as pessoas que participaram. Eu quero que vocês descubram qual é o seu papel principal, o seu papel de entrada, porque todos nós temos um papel predileto. E hoje eu tenho uma dúvida, é uma coisa que eu estou observando, ainda estou estudando, não dá para afirmar, mas normalmente nós usamos como papel de entrada. O que é papel de entrada? É o papel que eu mais ocupo na minha vida, tá? Então vamos imaginar aquela pessoa que adora brigar. Nós já sabemos qual é o papel dela, é o papel de perseguidora, tá? Aí ela arranja uma encrenca e todo mundo fica contra ela, tá? Ela entrou de perseguidora e ela sai de vítima. Então nós sempre temos um papel predileto de entrada e um papel que nós saímos. Vamos chamar de papéis prediletos. Tudo bem até aqui? Oi, Laisa, bem-vinda. E quando nós falamos isso, a minha percepção é que nós acabamos repetindo os papéis dos nossos pais. Então, por exemplo, eu sou parecida com o meu pai, extremamente. Meu pai tinha o hábito de entrar no papel de perseguidor. A minha mãe, ela variava entre o papel de vítima ou de salvadora. Então, automaticamente, o que acontece? O meu papel de entrada é de perseguidor e o meu papel de saída é o papel que minha mãe mais sai. Eu, como ela, eu também vario. O que faz efetivamente uma situação ser considerada um jogo? O fato de nós mudarmos de papel. Então, toda vez que você entra numa relação e você muda de papel, você já está jogando, tá? É incrível isso, mas esse é um ponto muito interessante para nós observarmos. Nós entramos num papel e saímos no outro. Estamos jogando. Os jogos, eles têm níveis ou degraus, tá? O correto mesmo são níveis. O que são níveis? Nós temos o jogo de primeiro grau. E até na live anterior eu usei um exemplo que foi um filme muito famoso no passado, que era o filme, Atração Fatal, com a Glenn Close e o Michael Douglas. Qual era o jogo de primeiro grau? É quando ele, a família dele vai para a casa da sogra e ele fica sozinho em casa. Ok? E ao ficar sozinho em casa, ele vai para um bar. E lá ele conhece a Glenn Close e ele começa um jogo de sedução. E eles terminam a noite na casa dele. Tá? Até aí, jogo de primeiro grau, vamos imaginar que ok, eu sou casado, você é casado, acabou o jogo ali. Putz, não rolou química, acabou o jogo ali. Perfeito. Mas o que acontece? Quando termina o final de semana, a família dele volta e para ele apagou aquilo da cabeça, tá? Jogo de primeiro grau, sedução, foi pra cama, acabou, tá? Muitas pessoas lidam com isso e às vezes a mulher não sabe lidar muito bem. Poxa, mas foi tão bom, o sexo foi tão legal, foi tão bacana estar junto, por que que ele sumiu? Porque para ele não era aquilo que ele queria, era só o jogo da sedução, o jogo do conquistador. Eu vou lá, conquisto, domino e aí eu perco o interesse e preciso ir para a próxima caçada. É um jogo. Mas vamos imaginar que aconteça com essa mulher o que aconteceu com a Glenn Close. Ela olha e fala, não senhor, você não vai se livrar de mim. O sexo foi bom, eu gostei de você, você é meu. E ela começa a entrar num processo de ir atrás dele, de procurar, de ameaçar contar para a esposa, tá? E aí a gente fala, gente, já vi essa situação antes. Pois é. Isso é o que a gente chama também as situações de chantagem. Toda vez que uma pessoa faz algo e alguém começa a chantagear, nós estamos falando já de um jogo de segundo grau. E o que acontece? Ele começa a ignorá-la inicialmente, depois ele começa a destratá-la e um dia ele chega em casa e o que aconteceu? O coelhinho que a filha criava está na panela cozinhando. Ou seja, isso já começamos a passar para um jogo de segundo grau.
Para vocês terem uma ideia de como o jogo de perseguição é forte e é algo tão, assim, contínuo, nos Estados Unidos eles têm uma regra, eles têm uma lei que é a lei do stalker, do perseguidor. Por quê? Porque o número de pessoas, principalmente pessoas que estão na mídia ou pessoas que são referências e que na verdade começam a perseguição e acabam sendo mortas, é muito alto. Tanto que existia até uma série chamada Stalker, tá? Eu não lembro aonde eu assisti, mas era num dos canais pagos. Por quê? Porque passou para o jogo de segundo grau, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você entrar no jogo de terceiro grau, você só tem 3 saídas, tá? Primeira saída, alguém sair machucado. Quando um homem bate numa mulher, nós estamos no jogo de terceiro grau. Porque ela pode parar no hospital, eles podem parar na delegacia ou eles podem parar no cemitério. Então, toda vez que nós temos um feminicídio, tá? Toda vez que nós temos um homicídio, nós estamos falando do jogo de terceiro grau. Olha que pesado. A Ana tá dizendo assim, aconteceu comigo. Infelizmente, Ana, já aconteceu com muitas pessoas, tá? Quem eu atendo, poucas pessoas sabem disso, mas eu passei anos da minha vida, eu dava entrevista para revista, eu apareci na Cláudia, na Exame, na Veja, na Você S.A., falando sobre carreira, e o drama é que todo mundo queria foto e eu não queria colocar foto. Por que eu não queria colocar foto? Porque eu dei uma entrevista numa rádio, tá? Aconteceram 2 situações. A primeira, eu dei uma entrevista numa rádio, tá? E não sei por que raios o entrevistador, a pessoa que estava me entrevistando, na hora passou o meu celular em vez do telefone do consultório. E eu passei uns 4 meses com uma pessoa me ligando de madrugada, dizendo que eu era a alma gêmea dele e que ele vinha atrás de mim. Eu comecei a entrar em pânico. Eu tirei o meu telefone, fiz aquela proibição de conseguir o meu endereço. E chegou uma hora que eu estava começando a entrar em pânico, porque eu não sabia quem era a pessoa. Eu não sabia se a pessoa me conhecia. A pessoa se apaixonou pela minha voz. Tá? E eu lembro que na época eu tinha um amigo o primo de uma amiga, que era um delegado, e ele falou pra mim, tá... e ele começou a me orientar, e teve um momento que ele falou, você avisa essa pessoa que você, se acontecer algo com você, você já entrou, você tá tomando providências. E foi o que eu fiz. E uma das vezes, foi um sábado à noite, a gente estava na casa dessa minha amiga, tá? E aí tocou o telefone, eu olhei, e esse meu amigo estava lá, o primo dela, ele deixa que eu atendo. E a partir daí ele não me ligou mais. Tá? Mas, por quê? Esse foi um ponto. Outro ponto, eu atendi no início de carreira, uma pessoa que ele tinha traços de psicopatia e ele me perseguiu por 6 meses. Eu trabalhava ainda em RH, todo evento de RH que eu ia, ele estava lá. Eu emagreci, pra vocês terem uma ideia, em 2 meses, 4 quilos. Hoje a gente diria, emagreci 4 quilos. Mas foi muito traumático e isso me fez ficar muito reservada. Por quê? Porque foi um jogo que eu não quis entrar, foi um jogo que eu fui colocada no jogo, e quem é psicólogo, a gente tem esse cuidado, porque às vezes você entra no jogo e às vezes você não percebe que você está sendo convidado a participar de um jogo, às vezes porque você não tem experiência o suficiente, no meu caso foi isso, tá? Você não tem o treinamento adequado, você não presta atenção. Tá? É óbvio que com o tempo eu fui, e aí o que eu fiz a partir daí, tá? Eu comecei simplesmente a estudar jogos e me especializei em jogos. Por quê? Porque eu falei, gente, se eu que estudo isso, estou passando e passei por 2 situações. Na verdade, durante todo esse período já tive diversos jogos em consultório que eu quebrei, mas foram 3 ou 4 situações onde eu tive essa questão de ter que me posicionar, quebrar o jogo e fazer colocações. Olhe bem, vamos lá.
Por quê? Porque a pessoa queria sair de um jogo de primeiro grau para um jogo de segundo grau. Então, o que acontece? Durante a terapia é muito comum que haja o jogo de primeiro grau. E esse jogo existe e o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai identificar o teu jogo, ele vai clarificar esse jogo, ele vai trabalhar esse jogo com você para que você possa, na verdade, ultrapassar o jogo e não precisar viver esse jogo. Por quê? Porque ao identificar um jogo, o que nós podemos fazer? Nós podemos identificar quais são os padrões, nós podemos identificar as crenças, nós podemos identificar o script de vida e nós vamos mudando isso. Tá? De certa forma, desconstruindo esse jogo para que você tenha possibilidades. O problema é que a maior parte das pessoas não tem noção de que estão envolvidas em jogos. E óbvio, quando você entende o jogo, a pessoa começa a te contar uma história, você começa a ver repetições. Quando você vê repetições, você já pode dizer como é que isso vai ocorrer novamente, porque o jogo sempre, a miúde, é repetitivo. Tá? Então, assim, já sei que jogo é inconsciente, já sei que aprendi com a minha família, que todo mundo joga, que isso comprova o meu script de vida, as minhas crenças, e que isso me dá atenção. Olha que maluquice, né? E todo mundo joga. Já sei também que eu tenho jogo de primeiro grau, toda vez que um homem olha para uma mulher e fala, oi, linda, ou a mulher fala, oi, ela tá jogando. Toda vez que a gente tem, até na minha família, aquela brincadeira, né? Querida, é um jogo, tá? Sim, eu concordo com você, mas é um jogo. O jogo tem nome. Toda vez que nós vemos situações onde, por exemplo, uma mãe faz os filhos brigarem, nós já sabemos que o jogo ali é briga entre vocês e que esses filhos vão repetir esse jogo lá na frente. Tá? Toda vez que nós vemos numa empresa uma situação de gerenciamento por conflito, nós estamos falando de um jogo. Tá? É muito interessante. O problema não é o jogo. Quando você fica no jogo de primeiro grau, tudo bem. Tá? A sedução é um jogo de primeiro grau. Por isso que depois a sedução para de ocorrer, ou a paixão, e nós passamos para o amor. E aí é no amor que nós criamos a intimidade. Entendeu? Então, é muito interessante observar isso. Agora, quando nós começamos a subir o jogo, se você está no jogo de segundo grau, você precisa urgentemente sair desse jogo. Porque você vai subir para o terceiro. E o terceiro nós já sabemos onde vai terminar. Tá? Então, é isso que me estimula. O meu avô materno, quando eu era adolescente, ele dizia o seguinte: se um homem te bater, é porque ele deixou de te amar. E se ele deixou de te amar, ele vai te matar. Entendeu? Imagina, eu era a neta mais velha, eu fui criada com um avô militar. Então, e é muito interessante, porque a maior parte das mulheres não entendem isso. Elas entram no jogo de que elas são culpadas, ou ele fez aquilo, porque ela fez alguma coisa, porque ela errou, porque ela não foi boa o suficiente, porque ela não demonstrou amor, e na verdade não é. Por que meu avô dizia isso? Porque meu avô não conhecia esses parâmetros do jogo. Então, o que ele entendia, ele me dava a regra clara, o cara bateu, o próximo passo é matar. Simples, porque ele já começou. Qual é o passo do jogo, desse jogo? Primeiro, agride verbalmente, desqualifica e deixa a pessoa insegura. Depois você bate, deixa a pessoa mais insegura e dependente. Depois você mata. Era isso que meu avô via. Então, como ele não sabia me explicar o que era um jogo, ele dizia: se algum dia um homem te bater é porque ele deixou de te amar. Se ele deixou de te amar, ele vai te matar. E quando eu comecei a estudar jogo, eu entendi claramente isso que meu avô dizia. E que, na verdade, eu já ouvi essa mesma frase de clientes que passaram por situações de abuso físico, foram na delegacia e o que elas ouviram? O próximo passo, se você não sair dessa situação, você pode morrer. Tá? Por quê? Porque é um jeito simples de falar de um jogo de terceiro grau. Agora, quando nós nos damos conta de que
como é que eu vou dizer, que nós estamos no meio de um jogo, como é que nós podemos lidar com esse jogo? Como é que nós podemos, na verdade, sair do jogo? Tá? Ou como é que nós podemos até jogar conscientemente? Então, o primeiro ponto que nós precisamos fazer é nós termos claro que nós podemos expor o jogo. O que acontece quando eu exponho um jogo? Tá? Eu faço com que, em primeiro lugar, aquela pessoa, tá, que está jogando, ela vai me dizer, não, mas não é assim. Então, às vezes, o que eu faço vamos pegar um caso que já ocorreu, tá? Eu estava numa constelação e a pessoa me trouxe. Não, porque olha bem, eu não tenho bom relacionamento com o masculino, porque meu pai me batia, aí eu tive um namorado, me bateu, isso e aquilo. E aí eu olho para ela e falei, interessante, né? Porque há uma repetição aqui. E você percebe, por exemplo, que nessa repetição, você me trouxe essa pessoa, essa situação e essa situação, e nessas 3 situações é a mesma coisa, só mudou o nome da pessoa, ou só mudou o sexo da pessoa, ou a situação. Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para a pessoa, eu estou quebrando aquele jogo da pessoa. Eu estou criando com ela outras possibilidades. Tá? Então, mas para expor um jogo, eu primeiro tenho que entender o jogo. Eu não posso quebrar um jogo se eu não conseguir explicar de uma forma simples e clara para o meu cliente ou para a pessoa que ali tem um jogo. Tá, você passou por essa primeira empresa, o teu chefe te perseguiu. Nessa segunda empresa, a tua chefe te perseguiu. Nessa terceira empresa, o teu funcionário te perseguiu. Quem é a única pessoa que se repetiu? Você. Qual é o papel que você está ocupando aqui? E que está fazendo com que essas pessoas todas, pessoas diferentes, empresas diferentes, estejam tendo o mesmo comportamento com você. A única pessoa que não mudou foi você, tá? E aí a pessoa olha pra mim e fala, meu Deus, eu nunca percebi, tá? Às vezes a pessoa faz o jogo comigo. Como psicóloga, eu muitas vezes vou descobrir o funcionamento da pessoa, por quê? Porque a pessoa, todos nós somos repetitivos. Então a pessoa vai repetir comigo o mesmo que ela repete lá fora, seja com o marido, seja com a mãe, com o pai, com o amigo, com o amante, não importa, com o chefe. Então, a primeira coisa, tá? Quando nós trazemos e expomos um jogo, nós temos que expor. E expor não é continuar o jogo, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença entre expor o jogo e complementar o jogo, tá? Então vamos lá. Quando eu exponho o jogo, eu trago de uma forma racional para a pessoa entender o que está ocorrendo. E eu questiono, tá, você percebe que você é a única pessoa, o único elo em comum com essas 3 situações? Você percebe que você sempre acaba pedindo desligamento porque você não consegue lidar com essa situação? Você percebe que, de novo, você está numa situação comigo e você está trazendo uma situação onde eu estou me tornando, você está tentando me fazer te perseguir? E a pessoa me olha e eu falei, como é que nós vamos desmontar esse jogo para que você não o jogue? Tá? Será que não existe quem na sua família faz esse jogo? Como é que o seu pai e a sua mãe reagem a isso? Como é que é a dinâmica da sua família? Eu estou expondo, o que é muito diferente de eu participar do jogo. Eu começar a perseguir o cliente para ele vivenciar o jogo comigo. Eu estou ajudando o cliente ou não? Depende da situação. Às vezes eu posso participar do jogo para entender melhor a dinâmica do jogo, mas eu vou fazer isso conscientemente. Eu não estou fazendo isso emocionalmente.
ok? Qual é a diferença do emocionalmente? É quando eu faço uma coisa e, por exemplo, eu começo a ter raiva do cliente. Então, a cliente vem, a Ana é minha cliente, ela começa a me irritar e eu começo a ter raiva da Ana. A Ana é só um exemplo, tá? Não, nada emocional. Por que eu tô entrando, por que eu estou ficando com raiva da Ana? A Ana é minha amiga e eu começo a ter muita raiva dela. Por que eu estou tendo raiva? Eu estou tendo raiva porque a Ana está jogando comigo, ou porque eu estou complementando o jogo da Ana, ou porque ela está trazendo um jogo meu à tona. Então, é sempre bom nós entendermos os nossos sentimentos. Por isso, quem atende em terapia, ou psicoterapia, ou psicanálise, nós precisamos ter um mínimo básico de conhecimento sobre nós, para nós sabermos identificar o que nós estamos sentindo com cada cliente, o que nós estamos vivenciando. Tá? E eu preciso ter a racionalidade. Por isso que eu sempre falo, né? Se uma pessoa mexe emocionalmente ou sexualmente comigo, eu não atendo. Embora eu trabalhe numa linha comportamental, numa linha de grupo, numa linha de família, tá? Se eu pego um casal que eles jogam muito entre si, eu só atendo junto, eu não atendo separado. A Ana disse, coitada, risos, exatamente, Ana. E quando a pessoa entra nisso, ela já entrou na vítima, ok? Por quê? Porque se eu separar, eles vão me usar para jogo. Vou dar um exemplo, tá? Como às vezes o cliente joga conosco. E nós temos que ter a clareza de olhar para aquela situação e tentar entender o que está ocorrendo ali. Alguns anos atrás eu atendi uma paciente mulher, e essa paciente, isso já faz uns 10 anos ou mais, e ela, o marido agredia ela fisicamente. Um dia ela chegou no consultório, em pânico, olhou para mim e disse assim, eu estou com muito medo. Eu falei, você está com medo do quê? O que está gerando o seu medo? Não, porque meu marido descobriu que eu faço terapia. E por que isso está te gerando medo? Porque ele disse que eu estou rebelde por causa da psicóloga e ele vai vir bater na psicóloga. E eu estou com medo por conta de você. O que ela fez aí? Ela criou um jogo. Aonde ela estava de salvadora, ela estava me colocando de vítima e o marido de perseguidor. Aí eu olhei para ela e falei, olha, em primeiro lugar, nós temos algumas questões aqui que você precisa entender por que você está colocando sobre a responsabilidade da psicóloga as suas percepções. Segundo, tá? Se o seu marido ele quer vir me bater, avisa ele que eu estou num prédio e que ele vai ser processado por isso. E que ele pode apanhar. Ele não sabe o que eu faço ou quem eu sou. Ou quem tem aqui. Então você ameaçou? Não, eu informei a ela que se ele me agredisse, eu tomaria as providências devidas. Tá? Automaticamente o que aconteceu? Ela olhou para mim e falou assim, você não tem medo? Por que eu deveria ter medo? Esse não é um jogo que a minha família faz. Então não é um jogo que me pega. Entendeu? Não é que eu não tenha medo de agressividade, mas esse não é o jogo da minha família. Então, o que eu fiz ali? Eu participei um pouco e parei o jogo. Tá? E aí deu continuidade ao tratamento da pessoa. Tá? Quando a pessoa vem de vítima tentando te salvar. Muitas vezes, na primeira sessão eu já exponho o jogo. Às vezes eu preciso de mais tempo para entender um jogo e para decifrar o jogo para poder explicar para o cliente qual é o jogo. Às vezes eu posso ignorar o jogo. Tá? O que é ignorar o jogo? É fingir que eu não percebo aquele jogo. Vou dar um exemplo. Tá? Que aí foi uma questão de ignorar porque eu estava participando do jogo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás eu atendi um cliente
Na primeira sessão ele veio e me trouxe uma caixa de chocolate. E eu olhei para ele e perguntei, eu falei, ele me deu de presente? Eu falei, obrigada, mas por que você está me trazendo chocolate? Não, é porque perto de onde eu trabalho tem uma casa de chocolate, ela é super famosa. E lá o chocolate ele é muito barato. E eu, como toda mulher gosta de chocolate, você está me atendendo à noite, eu quis te trazer um chocolate, porque talvez você tivesse fome. Ah, quanta consideração, muito obrigada. Eu agradeço. Na segunda semana ele me trouxe outra caixa de chocolate. Na terceira semana ele trouxe a terceira caixa de chocolate. E aí eu peguei tudo que ele tinha me dito e eu fiz o quê? Eu expus o jogo dele e expliquei o problema pelo qual ele estava me procurando. Você vai dizer, gente, que sacanagem. Não é. Eu preciso entender o jogo. Eu precisava saber se ele estava tentando me seduzir, tentando me comprar, tentando ser o salvador, me colocando num papel de vítima, tá? Tentando me colocar num papel de perseguidora para me adoçar. Eu precisava entender qual era a dinâmica, tá? Detalhe, eu não gosto de chocolate. Quem me conhece melhor sabe que chocolate não é meu doce predileto. Então, ou seja, eu ignorei o jogo dele, eu fingi que eu acreditei naquele jogo até eu entender melhor. E ao mesmo tempo eu participei do jogo. Às vezes eu posso ignorar. Quando a criança fica fazendo mãe, é um jogo. Você pode ir lá e ser o perseguidor, bater na criança, dar continuidade no jogo. Você pode olhar para a criança e falar, não adianta fazer birra que mamãe não vai cair nessa. Você pode colocá-lo de castigo ou você pode ignorar. Ou você pode oferecer uma outra alternativa ao jogo, tá? Eu normalmente tenho uma tendência a expor o jogo, e quando nós falamos expor o jogo, nós estamos dizendo também em quebrar o jogo, tá? Porque quando você quebra o jogo, aconteceu uma situação alguns anos atrás, foi muito engraçada. Eu conheci uma pessoa e infelizmente eu e ele não tivemos química. Acontece, tá? E ele começou a me mandar mensagens como se nós estivéssemos tendo um romance. Ah, você não me liga. Ai, só eu te procuro. Falei, gente, peraí, calma, devo estar maluca, né? Primeira vez que eu li, eu falei, será que eu perdi alguma parte aqui? Tô tendo amnésia? O que tá acontecendo? E aí, eu normalmente tenho por tendência a quebrar, tá? Eu só vou ignorar o jogo ou participar do jogo se isso daqui for, digamos, terapêutico naquele momento. O que significa isso? O que significa ser terapêutico? Tá? Significa que eu estou usando aquilo para entender o mecanismo do cliente. Tá? Ou eu posso oferecer uma outra possibilidade para nós não jogarmos aquilo. Tá, você quer brincar disso, mas eu não quero. Vamos brincar daquilo? Tá? Então, e as pessoas falam, né? Por quê? Porque aí, o que é quebrar? Tá? O que é expor o jogo? Fulano, eu não estou entendendo a sua postura. Nós nos encontramos uma vez, nós não tivemos química e você está me tratando como se nós tivéssemos um relacionamento. Eu não estou entendendo a sua postura. Quer conversar sobre isso? Aí a pessoa coloca, não, mas olha bem, mas você não se interessou? Não, não me interessei, senão nós não estaríamos tendo essa conversa. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós falamos em jogo. Porque o primeiro passo é eu entender que eu estou jogando. O segundo passo é eu entender qual é o jogo. E o terceiro passo, tá? Bem-vindo a vocês que chegaram agora, é eu entender o que eu quero fazer com aquela informação e como eu quero ir com aquela informação. Eu quero participar do jogo, eu quero jogar. Então vamos lá, tá? Eu estou num lugar e uma pessoa chega pra mim e fala assim pra mim, você tá sozinha? É um jogo, sedução. E eu olho pra pessoa e falo, ai, eu tô.
Você também? Eu aceitei participar do jogo. Eu olho para a pessoa e falo, sim, eu estou sozinha, por quê? Eu já disse para a pessoa que eu não vou jogar aquele jogo. Ou nós mudamos de jogo, tá? Ou acabou o jogo ali. Agora aquele ai, eu tô e você. E o jogo, muitas vezes, nós fazemos coisas. É muito legal, esse é um jogo direto. Vamos fazer um jogo indireto? Eu chego para vocês aqui e digo assim, ai gente, eu tô tão preocupada. Ai, tô precisando de dinheiro e eu não sei o que fazer. Eu pedi dinheiro para alguém aqui? Não. Mas eu fiz um jogo. Eu joguei o papel da vítima. Ai, eu não sei o que fazer. E de repente vocês começam a me mandar mensagens. Regina, você precisa de quanto? Me passa a sua conta. Vocês começaram a jogar comigo. Então, regra número 1 para não entrar em jogo. A pessoa tem que ser clara no que ela quer. Vamos tomar um vinho em casa? Se você me convidar para ir tomar um vinho em casa, é o que você vai ter. Eu vou tomar um vinho e vou embora. Tá? Porque eu adoro vinho. Agora, se o convite é vamos tomar um vinho e nos conhecer, é outro convite. Agora, o que acontece? É isso que eu queria que vocês entendessem. Normalmente o jogo não é claro. E por isso que as pessoas caem. Entendeu? Às vezes nós falamos, vamos pegar uma situação. Uma amiga está em uma dificuldade homérica e eu falei para ela que se ela quiser ela pode ir lá para casa e ficar um tempo lá em casa. Tá, legal. Olha que pessoa legal, né? Quanto tempo a sua amiga vai ficar na sua casa? Aonde ela vai ficar? Ela vai pagar alguma coisa? Qual é o contrato que você fez com essa pessoa? Entendeu? Quando um homem diz, e meninos desculpem, mas isso é um jogo muito clássico do masculino com o feminino, tá? É clássico. Eu estou procurando o amor da minha vida. A mulher já sente que é ela. Cara, ele não disse, eu estou procurando você como o amor da minha vida. Ele disse, eu estou procurando o amor da minha vida. Estou procurando minha alma gêmea. Isso não significa que é você. Se ele não falar claramente que é você, eu quero me casar. Tá, com quem? É comigo? Tá me pedindo em casamento? Isso é um pedido de casamento? Eu sei, eu sou chata. Por quê? Porque os jogos nos fazem ir para lugares que muitas vezes depois nos trazem muitas mágoas e muitas tristezas. Por quê? Porque nós não sabemos negociar. Nós pegamos o pacote do jogo e falamos, vamos com fé que vai dar certo. E é isso que eu quero quebrar. E nós temos jogos empresariais, jogos em negociação, jogos para se casar, jogos para tudo. E aí a pessoa não sabe porque depois a relação não deu certo. A maior parte das sociedades que não dão certo é porque as pessoas não começam com clareza, começam com jogos. Agora você magoou. Não, casamento, quando nós decidimos viver com alguém é um contrato, mas nós não fazemos um contrato claro. Aí nós começamos a jogar. E aí, nós já sabemos onde isso vai dar. Até criar intimidade leva tempo. Então, assim, eu conheci o sexo, foi ótimo. Legal, o sexo foi ótimo. Para por aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos conhecer a pessoa primeiro. Eu conheço muita gente que se casa e em 3 meses você nem sabe o que a pessoa é. Depois você fala, eu fui enganado. Não, querido, você não foi enganado. Querida, você não foi enganada. Você simplesmente entrou num jogo e ficou no jogo. Tá? Jogo entre sogra e nora, entre filhos, tá? Entre padrastros, assim por diante. Tudo que existe em jogo, tudo que a gente não tem intimidade é jogo. E se nós não criamos, tá? Vínculo com a pessoa, por isso que toda vez eu digo, como é que nós não participamos de jogos? Sendo honestos desde o início, não permitindo maus entendidos, tá?
Vamos pegar aquela questão do dinheiro, tá? Eu falo, eu tô tão preocupada porque eu tô precisando de um dinheiro, e aí alguém aí se decide a me emprestar o dinheiro. Eu pedi o dinheiro para você? Não. Então eu posso considerar que você me deu o dinheiro. Então, o primeiro ponto, tenha claro qual é a relação. Não existe nada de errado em jogar em jogos de primeiro grau, mas você precisa saber que você está jogando, tá? E normalmente o jogo vai para o segundo grau porque a pessoa criou uma expectativa, uma fantasia, ou fez um acordo que não foi consciente, por isso que dá esse chabu. Entendeu? Ou como brinco, as minhas clientes jovens dá uma treta, tá, daquelas. Por quê? Porque a pessoa estava num jogo e não sabia. Então, qual é a minha indicação? A minha indicação é que a gente consiga ter relações com maior intimidade. Só que toda vez que nós falamos em ter uma relação com maior intimidade, significa que você é uma pessoa chata. Significa que as coisas com você são claras demais. Entendeu? Oi, Rob. Bem-vindo. Oi, Rob ou Rob. É Rob, né? Eu não sei se é homem ou mulher. Bom, nós falamos um pouco mais sobre jogos e sobre as possibilidades. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre jogos, agora é a hora. Porque daqui a pouquinho nós acabamos a nossa live. E se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser mandar, vocês têm sempre o meu WhatsApp, pode mandar, ou pode mandar no próprio Instagram, que eu sempre respondo, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Eu estou entendendo que eu jogo primeiro grau. É bom. Luciane, todo mundo joga, tá? Todo mundo joga. Quando eu falo pra minha sobrinha, dá um beijo na tia, ela diz, não, ela tá jogando comigo. Tá, e tudo bem, não tem problema. O que é importante é você saber que você joga. Tá? E se isso começar a se tornar incômodo, você precisa ter a clareza de que às vezes você precisa de ajuda para quebrar um jogo. Por exemplo, eu já fui contratada por empresas para quebrar jogos de departamento, para quebrar jogos de gestores, tá? E até para mudar a imagem da equipe dentro da empresa, porque tinha um jogo muito pesado dentro da empresa. Já salvei N casamentos quebrando jogos. As pessoas não se separam por falta de amor, elas se separam porque elas repetem o script dos pais e porque elas jogam e não sabem viver sem jogar. Elas não têm elas não sabem viver intimidade. Então, o objetivo de explicar os jogos e fazer um trabalho focado em jogos é que, primeiro, a pessoa tenha conhecimento. Se você não conhece, você não tem como fazer nada. Você falou uma coisa certa. Quando a gente quer esclarecer, a gente é chata. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, vamos pegar o caso desse moço. Vamos imaginar que eu não esclarecesse. Daqui a pouco, dentro do grupo, todo mundo ia estar achando que eu estava criando essas expectativas nele e que eu estava magoando ele deliberadamente. Eu não sou responsável pelo amor que você tem e a quem você dedica o seu amor. Eu sou responsável pelo amor que eu tenho e a quem eu quero dedicar. E o fato de eu querer dedicar meu amor a você não significa que você seja obrigado a receber ou a ter que conviver com meu amor. Você tem o direito de olhar para mim e falar, so sorry, me desculpa, mas eu não te amo. Você é muito legal, mas eu não quero. Mas estou entendendo que qualquer jogo é ruim. Sim, todo jogo é ruim, por quê? Porque todo jogo é desonesto. Tá? Eu lembro de uma situação. A Laísa disse, é verdade, quem coloca na mesa, os outros se sentem inseguros e se protegem em atacar a pessoa. Na verdade, Laísa, é que quando a pessoa coloca na mesa, ela expõe aquilo que o outro não queria falar, ela expõe aquilo que o outro não queria assumir. Tá? Quem faz terapia comigo sabe disso. A pessoa traz uma situação, eu falo, entendi, você quer dizer isso, isso, isso? Não? Então o que você quer dizer? Me explica melhor.
Então, assim, óbvio que, por exemplo, vou dar um exemplo. A maioria dos meus clientes, não vou dizer todos, porque tem pessoas que nesse período de quarentena pararam a terapia, mas todos os clientes que eu tenho atendido e que são casados não tiveram problemas com a pandemia. Por quê? Porque nós já estamos há muito tempo trabalhando a intimidade na relação. Tá? E muitas vezes eu tenho casais que quando realmente tem um problema muito sério, eles pedem uma sessão em conjunto. E aí eu ouço um, ouço outro e falo, deixe-me ver se eu entendi. E aí nós vamos clarificando. Por quê? Porque como eles estão presos dentro dos jogos familiares de cada um, às vezes eles nem se dão conta que estão jogando um com o outro. A Ana está falando, enfim, todos nós jogamos, é isso? Sim, Ana, 100% das pessoas jogam. 5%, atualmente dizem que 8%. Vamos colocar 10% para a gente incluir alguns psicólogos, tá? Ou psicanalistas, ou pessoas como eu, que somos, nos especializamos em jogo, talvez 10%, incluindo 8% de psicopatas, tá? E 2% aí de psicólogo, porque segundo a Beatriz Campos, se me engano, o último livro dela, ela diz que de 4% até 2010, somente 4% da população eram considerados psicopatas. Por conta da psicopatia social, em 2018 ou 2019, ela diz que estava em 8%. Então, normalmente, 10% da população mundial talvez jogue conscientemente, levando em conta 8% de psicopatas, que às vezes também jogam inconscientemente. Mas sim, 100% da população joga. E todo jogo é desonesto. Mesmo um jogo de sedução. Tá? Porque você está vendendo algo que você normalmente não é. Por isso que normalmente relacionamentos precisam de 3 meses para ver se duram. Porque aí depois de 3 meses você não consegue manter uma máscara, a não ser que você seja um psicopata. Tá? Mas uma pessoa normal começa a mostrar os defeitos, começa a mostrar as intolerâncias, começa a não conseguir fazer um rapport tão bom e não jogar tão bem. Tá? Então, sim. Respondendo a sua pergunta, sim. Oi, Reinaldo, bem-vindo, tudo bom? Ok? Eu sei. Essa live, ela não é a live mais gostosa que eu fiz, mas ela é importantíssima. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos aí no mês de setembro. Setembro é um mês que mundialmente se trabalha a questão do suicídio, a questão de nós cuidarmos e prevenirmos o suicídio, tá? E que muitas vezes o que acontece? As pessoas, qual é um grande problema em relação ao suicídio que é trabalhado? É a questão de se ignorar. Às vezes pode ser um jogo e às vezes não. E às vezes pode ser um jogo que dá errado. Tá? Por exemplo, eu tive uma cliente que tentou o suicídio como forma de um jogo de não sair de uma relação e acabou no hospital psiquiátrico. Tá? Eu fui atender ela depois. Psicopata é aquela pessoa, Luciane, nós temos 3 estados de egos, tá? Nós funcionamos em 3 patamares. A parte emocional, a parte racional e a parte de valores. Os valores é o que nós recebemos dos nossos pais. É o que faz com que nós saibamos o que é certo e errado. O adulto, ele é racional, ele tem ética. Isso se faz, isso não se faz. A nossa parte de valores, ela nos diz o que é certo e errado em relação a esse é errado eu roubar, é errado eu isso, são valores, tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa família, com as religiões. O que acontece é que o psicopata não tem essa parte, ele só tem a parte emocional e racional, então ele tem um desejo, ai, gostei da Ana, Ana é linda, eu quero a pele do rosto dela, eu racionalmente vou me planejar para sequestrar a Ana e tirar a pele dela para mim. Ah, mas ela vai morrer. Qual o problema? Ele não tem culpa. Tá? Esse é o grande problema. E normalmente na psicopatia é o único caso dentro da psicologia que ainda não tem cura. Por quê? Porque é algo que ninguém ainda sabe explicar, porque isso é algo que parece tem uma parte, vamos dizer, genética, você não desenvolve esse terceiro estado de ego, que é o que faz, é o que te freia. Tá? Então ele funciona na emoção e na razão.
Normalmente por isso que eles têm um QI muito acima da média da maioria das pessoas. Normalmente o nosso fluxo de energia é usado 33,13 em cada um dos estados de ego. Eles normalmente usam 1% ou menos às vezes de valores e compartilha o resto. Então automaticamente o QI deles, o consciente de inteligência, é altíssimo. Para mim foi muito boa, gostei. Muito obrigada, Ana. Ana, eu agradeço e obrigado por ter participado como minha cobaia, uma pessoa que eu usei como exemplo. A Dani disse, é sempre bom te ouvir, aprendo sempre com você. Obrigada, Dani, eu espero sempre ajudar mesmo. A Luciane, obrigado por esclarecer. Bom, a live vai ficar guardada, a partir da semana, vai ficar gravada, a partir da semana que vem nós vamos começar aí uma quinzena falando sobre o masculino. Então nós vamos falar na semana que vem sobre o complexo paterno, explicar como é que funcionam os complexos, como é que eles são trabalhados. Nós vamos estar com a presença de um psicanalista, um amigo meu, José. Na outra semana nós vamos estar com um ex-cliente meu, que é o Marcelo, e que vai falar sobre a diferença entre prosperidade e finanças no mundo masculino. E na última semana de setembro, nós vamos falar um pouco, assim como nós fizemos com o feminino, tá? Falando sobre as dificuldades do feminino na história, nós vamos falar sobre as dificuldades do masculino na história. Então, eu espero vocês. A partir desse mês, nós começamos a ter só uma live por semana, na quarta-feira às 15 horas. Então, compartilhem a live, convidem e bem-vindas ao nosso próximo quinzena aí, ou 3 semanas, falando sobre o masculino e entendendo um pouco melhor esse mundo que nem sempre é tão claro para nós, ok? Bom, muitíssimo obrigado para todos vocês, agradeço, espero mais uma vez ter criado mais um pedacinho, sabe, mais um retalho nessa coxa de retalhos que nós estamos construindo juntas, tá, juntos, né, também temos os homens participando. Um beijo, Lisete, muito obrigada e até a próxima semana.